maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vinda a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de esperança, de cura e de transformação. Quem vos fala aqui é a Daniele e é claro que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído hoje. Eu tô com uma convidada super especial, é a pastora Débora. Seja bem-vinda, pastora! Amém, amém. Uma boa noite a todos que estão aí nos ouvindo. Obrigada, Daniele, pelo convite. Para mim é um privilégio estar hoje aqui com vocês. E eu espero que todos nós possamos ser muito abençoados com esse podcast. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós cremos assim, pastor. É uma honra ter você conosco. E você que está nos assistindo, eu já quero pedir, compartilha com o máximo de pessoa que você conhece. Curte, se inscreva, comenta. Eu sou um escolhido, porque você é um escolhido do Senhor. Quando você faz isso, essa plataforma ela entende que esse conteúdo é relevante e envia para o máximo de pessoas, alcançando assim mais vidas para o Senhor Jesus. Então seja um missionário das redes sociais. Coloca o link desse vídeo lá no grupo do WhatsApp, da família, daquelas pessoas e que você sabe que está precisando de esperança, de ânimo, de ouvir da palavra. Fica conosco até o final para você ouvir mais um pouco desse lindo testemunho. Pastora, compartilha conosco como que foi seu encontro com Cristo. Amém. Bom, eu acho que esse tema, né, do podcast, os escolhidos, né, tem tudo a ver, né? Porque cada um de nós fomos chamados pelo Senhor para que nós possamos fazer algo. Alguns entendem, né, aquilo que Deus tem, outros ainda vão descobrir. E o meu testemunho nada mais Daniele, eu não cresci no berço evangélico, né? Então tive uma infância comum, normal, né? Meus pais me ensinavam a ir sim à igreja, mas não à igreja evangélica, né? Então cresci indo às missas de domingo, fiz catecismo, aquela coisa, né? Que a gente é ensinado, né? A gente pelo menos era ensinado antigamente, né? A ser dessa maneira. Fui crescendo, tive uma infância comum, só que na adolescência, de fato, eu fui para o mundo, né? Então eu fui para o mundão, ali fui conhecer as coisas do mundo, né? Então tinha os amigos do trabalho, então assim, eu tive aí uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, né? Não conhecia Cristo, não tinha ideia do que o Senhor tinha para minha vida. Né? Então ali eu tive uma vida totalmente desregrada como jovem, né? Então bebia, fumava, ia para as baladas, sabe? Passava noites fora de casa. Então essa era a vida que eu tinha. Só que o Senhor, ele é tão maravilhoso nas nossas vidas, ele é tão tremendo nas nossas vidas, que eu sempre tive pessoas ao meu redor, família, que já servia ao Senhor, né? E esses amigos, essas pessoas, muitas vezes falavam assim: Débora, Deus tem um chamado na tua vida. E eu olhava assim para elas e eu falava assim: como assim chamado? O que é um chamado? Não, Deus tem uma obra para realizar na sua vida. E eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu dava risada, eu tirava sarro, né? Porque quando a gente não tem um entendimento das coisas de Deus, para nós parece uma loucura aquilo, né? Então eu tirava sarro, eu brincava, sabe? Até que um dia aconteceu algo muito interessante. Eu, como jovem, eu ia sair com uma colega minha do trabalho. E olha para você ver, Daniele, como que Deus ele faz as coisas e como a mentira, né? Às vezes a gente acha que eu vou mentir aqui, mas não tem nada demais, não. A mentira, ela nunca prevalece, né? E eu ia sair com uma amiga do trabalho, ela veio até a minha casa e a gente ia. Eu me lembro, na época, a gente ia para um rodeio. E eu sabia que se eu falasse para minha mãe que eu ia num rodeio, minha mãe jamais ia deixar eu ir, né? Que era um rodeio até aqui em Carapicuíba, olha só. E eu menti para minha mãe, falei que eu ia para outro lugar. E eu me recordo que nós estávamos em casa e Deus já estava trabalhando sobre a minha vida, mas eu não fazia ideia.
Eu estava em casa me arrumando para poder sair com a minha amiga e de repente eu comecei a passar mal. Comecei a me sentir tão mal, mas era algo assim que eu não consigo te explicar a sensação que eu senti. Eu senti o meu corpo gelado, minhas mãos começaram a ficar duras e eu comecei a passar mal. Comecei a chorar e eu não entendi aquilo que eu estava sentindo. Minha mãe ficou desesperada de me ver daquele jeito. Para quem que ela ligou? Para minha tia e para uma amiga que eram cristãs, que são, né, cristãs. E elas vieram até em casa, porque minha mãe falou: olha, eu não sei o que está acontecendo com a Débora, ela está chorando, ela está toda dura, eu não sei o que está acontecendo. E aí elas vieram em casa. E eu me lembro que no meio desse desespero todo, sem eu entender nada, eu lembrava muito do meu pai. Eu lembrava do meu pai, mas eu não estava entendendo nada. Bom, elas vieram em casa e, como todo cristão, o que a gente vai fazer? Orar. E elas vieram orar por mim, estava a minha amiga lá, e Deus ali mostrou algo para elas. Falou assim: olha, Débora, Deus está te dando um livramento. Você ia para um lugar, e nesse lugar haveria um tiroteio, e uma bala perdida atingiria ou você ou sua amiga. Ia ter uma confusão nesse lugar. E aí Deus está livrando você hoje nessa noite. Meu Deus, que aí, forte, pastor. Foi muito forte, sabe? Foi muito forte aquilo. E aí na hora eu falei, bom, lógico, né? É evidente, a gente não saiu, claro, né? Depois nós ficamos sabendo que realmente teve uma confusão lá no rodeio, caiu a arquibancada, foi um negócio. Então, ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu falava, mas o que é esse chamado? O que é esse chamado? E sem entender. Bom, mas mesmo assim, a gente às vezes, né? Deus fala, mas a gente ainda continua com o pezinho no mundo, aquela coisa, né? E aí eu me recordo, Daniele, que a minha prima, ela já ia para a igreja, mais nova do que eu, ela já ia para a igreja. E na igreja estava tendo uma gincana de jovens, entre os jovens. E os jovens tinham que levar os jovens, e cada um que levasse, eles ganhavam pontos, tinha uma coisa assim. Minha prima me convidou para ir. Aí, né, olha só como que nós somos. Eu falei para ela, eu vou para te ajudar, porque você precisa ganhar ponto lá na sua gincana, ok. Eu falei, mas depois eu não quero ninguém da igreja me obrigando, me chamando para ir para o culto. Porque sabe o que acontece, Daniela? Às vezes a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida, né? A gente acha que a gente tem o controle das coisas. Eu vou quando eu quero, eu vou se eu quiser, né? Mas quando Deus ele tem um chamado, e quando nós somos escolhidos, não é verdade? Por mais que a gente tente correr, mas não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor, né? Mas eu achava que eu tinha o controle daquilo. Eu falei, olha, eu vou para te ajudar, né? Mas depois eu não quero ninguém vindo bater na minha porta para ficar me chamando para ir para a igreja, que eu vou se eu quiser. E eu fui para esse culto, amei o culto, amei. E aí fiquei, né? Ia um dia, depois não ia no outro dia. Bom, eu comecei a ir. O Senhor começou a me trazer para a sua presença. Mas eu já não cheguei assim, né? Não, Deus foi me limpando. Então, eu fumava, eu bebia. Ali o Espírito Santo, ele foi trabalhando já na minha vida. Foi me incomodando, né? A deixar essas coisas. Porque, na verdade, o que acontece? Você começa a se sentir incomodado. Quando você abre o teu coração para o Senhor, mesmo que você não saiba como que vai ser isso, né? Mas vá para a presença. Que aí é o Espírito Santo que ele vai trabalhando na nossa vida. Então, ninguém precisou chegar para mim, é lógico, né? Nós muitas vezes precisamos dos conselhos, das direções dos nossos pastores, dos nossos líderes, e todo o tempo. Mas às vezes a gente não precisa que alguém fale assim para nós, não, você tem que parar de fazer isso, né? Porque eu penso, Daniele, que se o meu bispo, né, na ocasião ele tivesse falado assim, olha, Débora, para você estar aqui com a gente, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, talvez eu teria saído da igreja, né? Continuaria no mundão, porque eu ia falar, não, mas como assim parar? Né? Porque quando a gente vem do mundo, a gente não tem muito essa compreensão, né? E ele nunca falou nada para mim, ele sempre foi me tratando com amor.
E ali eu fui sendo ministrada, ministrada. Então o Espírito Santo, ele foi me incomodando. Eu falei, não, eu preciso parar de fumar. Só que quando você tem um vício, é difícil você ter esse autocontrole, né? Então o que eu fiz? Eu falei, não, olha como que Deus ele faz coisas. Eu falei, não, eu preciso parar de fumar. Eu tô incomodada de estar vindo para a igreja, de estar fumando. Eu tô incomodada com isso. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fumar a última cartelinha de cigarro que eu tenho. A hora que acabar, eu não vou comprar mais. Só que aí, o que acontece, né? Várias vezes eu acredito que você que está nos ouvindo aí, que talvez esteja nesse processo, que talvez fume ou tenha algum vício da bebida, talvez você já fez várias vezes esse propósito. Não, eu vou beber a última, ou eu vou fumar a última carteira de cigarro, a hora que acabar eu não fumo mais. Talvez você até jogou fora, né? Pegou assim, não, eu vou parar. Pegou o cigarro, jogou fora. Mas, de repente, dali 2, 3 dias, você não aguentou e foi lá e comprou de novo, né? Então, a gente sabe que isso é difícil. Não é tão simples assim. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que se você quiser, de fato, não, eu quero, né? Deus, ele mais ainda quer te ver livre disso. E ele poderá te ajudar, né? Mas eu digo sempre que a maior parte, o maior esforço é o nosso. Então eu tenho que primeiro querer, né? Então eu quero, ótimo. E me esforçar. E a partir do momento que eu decido e me esforço, Deus, ele vai estar ali pronto para me ajudar. E eu falei para o Senhor, quando acabou o cigarro, eu falei, bom, agora acabou o cigarro. Eu falei, e eu fiz o propósito de que eu não ia fumar mais. E eu não posso, eu tinha assim para mim, Daniela, eu falei, eu não posso voltar atrás, porque se eu voltar atrás, o que Deus vai pensar de mim? Eu pensava isso. Tá certo, pastora. Eu não pensava o que as pessoas iam pensar. Eu pensava assim, nossa, se eu voltar atrás, o que Deus vai pensar de mim? Que eu não consegui cumprir aquilo que eu propus para ele. E é uma aliança, né? É que você está falando sobre posicionamento e decisão. É claro que todos nós estamos num processo de santificação. Todo dia, sim, o Senhor tem algo a trabalhar dentro de nós, né? Mas é necessário a gente estar disposto a abrir o nosso coração. E o Espírito Santo mesmo vem e vai tirando, e vai limpando, e vai mostrando, vai trazendo aquela incomodação santa no nosso coração. Olha, isso não tá legal, muda, porque Ele é um Deus de amor. O Espírito Santo, ele sabe, é como você falou, o cuidado que o bispo teve com a sua vida, né? E muitos, assim, pecam nessa área porque já vão querendo impor. E aí assusta e as pessoas fogem e acaba até pegando uma certa aversão à igreja, não tem aquela coragem de entrar, porque falar, quando eu estiver preparada eu vou. E na verdade a gente nunca está preparado. Não. É um processo, né, pastora? Sim, é um processo. E assim, né? É igual as pessoas, nem você falou, as pessoas falam assim, eu vou quando eu estiver preparado. Nunca nós vamos estar preparados, né? Então, eu preciso ir. Vá como você está, sabendo que você não vai permanecer dessa maneira, não é? Porque Jesus, ele vai te transformar, ele vai nos transformar, ele nos transforma todos os dias, né? Por quê? Porque hoje, eu, Débora, não tenho mais o vício, mas todos os dias eu preciso ser transformada pelo Senhor. Por quê? Diante de uma situação que vem sobre a minha vida, diante de algo que eu preciso lidar, às vezes com uma pessoa, no meu trabalho, com um irmão, com um familiar. E ali, em todo tempo, nós estamos sendo tratados. Então, talvez, essa frase que a gente utiliza, né? Não, eu vou quando eu estou preparado. Na verdade, a gente nunca vai estar. E mesmo depois que a gente está na presença do Senhor, a gente não continua preparado, porque se um dia a gente chegar na presença de Deus e falar, não, Deus, olha, eu já sei tudo, eu já estou preparada para tudo, pode mandar que, Senhor, tá tudo certo. Não é assim. Aí não é nem para a gente estar mais na terra. Misericórdia, né, pastora? Misericórdia. Não, a gente nunca tá pronto, né? Eu penso assim, sabe, Enoque?
Ele Sim. andou tanto com Deus que Deus levou pra si. Então, se a gente tá aqui, é porque Deus ainda tá trabalhando, gente. Até a Exatamente. gente tá à imagem e semelhança de Cristo, né? Que é o varão perfeito. Como o apóstolo Paulo fala, né? A estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então, a É gente, verdade. cada dia tá sendo modificado, tá sendo É verdade. trabalhado. E até conseguir, são pequenas coisas, até, eu entendo assim, coisas lícitas que o Senhor às vezes vai pedindo. E o nosso É, relacionamento vai se estreitando com Ele. é verdade. E andar com Então, Cristo é um espelho, né? Ele vai mostrando mais de nós, pra nós é mesmos, pra verdade. gente se consertar com Ele, né? Exatamente. Então, assim, a gente nunca vai estar preparado. Então, assim, olha, sempre tenha isso com você que está nos assistindo, sabe? Olha, o momento é agora. A hora é o hoje, sabe? Se achegue na presença do Senhor da maneira como você estiver, não importa o que você fez ontem, o que você fez hoje, o Senhor é aquele que te recebe de braços abertos, se assim você abrir o teu coração para o Senhor, né? Reconhecer as suas fraquezas, as suas falhas, reconhecer, Senhor, olha, eu sou pecador, eu pequei, eu estou errado, eu fiz aquilo que não agrada o Senhor, eu não tenho sido forte o suficiente, mas eu estou aqui diante da tua presença, que é um Deus poderoso, que sei que o Senhor pode transformar a minha vida. Meu irmão, minha irmã, Deus, ele vai mudar a tua história, sabe? Não olha para a direita, não olha para a esquerda, para aquilo que as pessoas pensam, para aquilo que as pessoas acham, porque muitas vezes as pessoas vão olhar para ela e falar assim: nossa, mas ela não tem jeito, ele não tem jeito. Nós temos jeito sim, para Cristo nós temos, porque ele nos ama, e esse amor é o que nos alcança, né? E ele me alcançou. Então, quando eu fiz esse propósito com o Senhor, eu falei: eu vou parar de fumar. E aí eu falei: eu não posso voltar atrás, porque se eu voltar atrás, o que o Senhor vai pensar de mim? Então, aquilo, eu agarrei aquilo, sabe? Para mim, eu falei: eu não posso decepcionar Deus. Eu pensava isso, sem nem conhecer ele direito, assim. Eu falava: eu não posso decepcionar Deus. Então, o que eu fazia? Eu mantive firme. Eu ia para a igreja, eu chegava lá chorando e chamava as minhas pastoras e falava para elas: ora por mim, por favor, porque eu tô querendo muito fumar. Eu tô com muita vontade de fumar, mas eu não posso, eu não posso. Eu fiz um propósito com Deus. Elas iam, oravam por mim. Eu engordei, porque aí eu descontava no doce. A vontade de fumar eu descontava no doce, sabe? E quando eu via as pessoas fumando perto de mim, nossa, era uma coisa assim, porque quem tem um vício é difícil. Só que é aquilo, se você decide e você coloca na presença do Senhor e se mantém firme, porque assim, o inimigo ele sempre vai tentar se levantar. Sempre, né? Ele sempre vai tentar se levantar, ele sempre vai trazer aquela situação que muitas vezes pega ali para você, sabe? Mas você tem que pensar sempre que você tem um Deus que é grande na tua vida. E que ainda que venham as tentações, ainda que venham as coisas para tentar te tirar do foco, pense em Cristo. Pensa no Senhor Jesus. Fala: não, Senhor, me ajuda, me fortalece. Então, eu ia para a igreja. E eu falava: ora por mim, porque eu quero fumar, eu tô com muita vontade, ora por mim. Olha, Daniele, eu vou te falar que foi assim, uma semana ruim, muito ruim, muito ruim, né? Porque é aquela fase da abstinência. Uma semana, depois que passou aquela uma semana, já foi mais leve, já foi mais tranquilo, sabe assim? E o Senhor foi me limpando, foi me limpando, foi me limpando, que com um mês eu já não tinha mais nada de vontade, nada. Larguei o cigarro, larguei a bebida, sabe? Hoje, assim, ó, chega final de ano, né? Mas isso é algo meu com o Senhor. Eu falo sempre isso para os irmãos, porque eu acho assim, quando a gente vai para servir a Deus, ou a gente encara isso como algo, sabe, sério para as nossas vidas, porque não tem como eu ficar em cima do muro, né? Então, eu posso estar onde for, pode ser algo da empresa, pode ser uma festa de final de ano, pode ser o que for. Ah, mas é só uma bebidinha. Não, não tem isso, né? Então, eu passei a servir a Cristo de verdade. Então, aquela pessoa que, eu vou para a igreja quando eu quero, não quero ninguém me obrigando, que fumava, que bebia, usava piercing.
o Senhor me limpou. O Senhor limpou a minha vida. E hoje eu estou na presença do Senhor, faz exatamente esse ano 20 anos que eu estou na presença de Deus. Glória Então a Deus. eu quero dizer para todos vocês que estão nos assistindo que não é impossível. Se você buscar de todo o teu coração, o Senhor ele pode transformar. Eu falava palavrão, Daniela, eu falava tanto palavrão, de 10 palavras, 9 era palavrão. E até isso o Senhor limpou da minha vida, sabe? O Senhor me limpou, até gírias, sabe assim? Eu não consigo falar. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele vem, ele limpa a nossa vida de verdade. E aí eu entendi o que era ser um escolhido de Deus. Aí eu entendi o que era ter um encontro com Cristo. O que é servir a Cristo? É você ir até Ele, mesmo com as suas falhas, os seus pecados, as suas, né, as coisas que não agradam, mas você ir até Ele. Você abrir o teu coração, deixar Ele trabalhar. E aí Ele te limpa. E é lindo ver isso, pastora. E o seu testemunho é tão edificante porque quantas mães, né, estão assistindo agora e pensando, será que tem jeito para o meu filho? Será que o Senhor vai alcançar? Eu já estou orando há tantos anos, né? Quanto familiar está orando para um primo, para um tio, para uma tia e olha assim e não vê, às vezes, a transformação. Mas eu quero dizer para você que a oração, ela pode muito em seus efeitos. É isso que a palavra nos garante. Persista, continue orando. Tá aqui a pastora Débora como um exemplo vivo de que o Senhor pode vir, pode transformar. Cubra de amor essa vida. Atraia com amor, porque quando você atrair para a presença, o Espírito Santo ele faz a obra, né? A gente fala vem como estás, mas ele não vai permanecer como está. Mas não é você forçando, não é você brigando, não é você, né, como muitos falam, enfiando Cristo goela abaixo, não é assim. É um convite, né? O Senhor, ele sabe como criar uma situação. Eu costumo dizer que Deus ele é criador de caminhos. E ele vai criar uma situação, ele vai trazer o seu filho, a sua filha, aquele parente, aquele ente querido que você tem orado, colocar diante do Senhor. Ele vai trazer para a presença dele, porque o Senhor tem os escolhidos e os escolhidos não têm escolha. Eu acho muito divertido assim, às vezes, nesses podcasts que a gente faz. Aí tem aquela pessoa que vem e fala, ai, eu odiava crente, eu não queria nem saber. E o Senhor atraiu, né, o coração dessa pessoa e eu me alegro muito de ver como o Senhor transforma. Como ele pega, né, um coração que às vezes é um coração de pedra, como fala, e coloca um coração de carne transformado. Eu costumo fazer aquele paralelo com o apóstolo Paulo, que era um perseguidor ferrenho. Quem imaginava que o apóstolo Paulo ia ser um ganhador de almas para o Senhor Jesus naquela época? Ninguém ia imaginar. Exatamente. Mas quando tem um encontro com Cristo, né? Lá em caminho de Damasco, o Senhor ele se apresentou e tudo mudou. Então Deus pode fazer isso no seu familiar, no seu filho. Não desista de orar. Se você está aqui, não foi à toa que o Senhor trouxe você nesse podcast. É para alcançar o seu coração, para te dar fortaleza para permanecer na oração, porque você vai contar o seu testemunho também. Quem sabe você não é o próximo de estar aqui falando do que o Senhor fez. Pastor, eu sei que você também tem um testemunho lindo do que o Senhor fez no seu casamento, com o seu esposo, na área da saúde. Quantas pessoas têm um ente querido que está passando por um processo e a gente sabe que não é um processo fácil, né? Mas o Senhor, ele nos sustenta. Eu queria te ouvir. Compartilha conosco como é que foi esse processo que o Senhor passou com você. Sim, bem, então logo depois, né, que me converti, que fiquei ali na presença do Senhor, e aí, só abrindo um parênteses, né, às vezes o jovem, ele fica muito ansioso, né, para ter alguém, que ninguém quer ficar só, mas eu quero te dizer assim, olha, jovem, aproveite a sua juventude para buscar a Deus, né, porque depois que você constitui família, você vai cuidar da sua família e vai continuar buscando a Deus, mas é tão gostoso quando você é jovem que você pode se lançar na presença de Deus mesmo, né? Então aproveite isso, né? E eu, enquanto jovem, fui para os caminhos do Senhor, o Senhor me converteu. E aí, assim, na minha igreja não tinha possibilidade nenhuma, porque a minha igreja era pequena ainda, não tinha possibilidade nenhuma de eu ter alguém, porque eram todos crianças.
E os mais jovens que tinham lá já eram comprometidos, né? Mas não que eu estava nesse intuito, é porque vou falar para vocês aonde que eu quero chegar com isso, né? Às vezes a gente vê os jovens lá preocupados em querer namorar, em querer ter alguém. Não se preocupe, porque aquilo que Deus tem para você, Deus vai trazer no momento certo. Então eu tô querendo dizer que quando eu cheguei na minha igreja, não tinha, se eu fosse olhar assim para ter alguém, um namorado, não tinha, porque ou era criança ou os que tinham já tinha namorado, né? E aí, um certo dia, meu esposo chega na minha igreja. Ele já era de uma outra igreja, saiu de lá, mas não porque ele teve algum problema. Não, muito pelo contrário, ele não teve problema nenhum, mas ele saiu da igreja. E eu entendo isso como os propósitos de Deus. E ele foi para a minha igreja. Então, quando ele chegou lá, nós nos conhecemos, né? Mas até então a gente só nos conheceu e tudo, era como irmãos em Cristo ali, né? Trabalhávamos com um grupo de jovens, ok. Com o passar do tempo, é lógico, né? Aí começa aquela coisa, né? Você começa a olhar ali o irmão. Bom, nós fomos orar, né? Para ver o que Deus tinha. E nós fizemos isso, Daniele, tudo debaixo da direção do Senhor. Então, assim, até para a gente começar o nosso relacionamento, a gente foi conversar com a nossa liderança. A nossa liderança falou, nós vamos orar primeiro. Nós respeitamos esse tempo, esperamos por esse tempo, até que a nossa liderança nos abençoasse. Então foi dessa maneira que nós fizemos. Nós não fomos lá, não pulamos etapa, não começamos a namorar escondido, até que não, nós fizemos tudo realmente, sabe, conforme aquilo que a gente era ministrado, né? E às vezes, o que acontece? O jovem acha que a gente quer cuidar da vida deles. A pastora quer cuidar da minha vida, o pastor quer falar o que eu tenho que fazer, mas não é, jovem. A gente tem uma certa experiência por aquilo que nós já vivemos. E nós queremos que vocês tenham uma vida, né? Um relacionamento saudável na presença do Senhor. Então, por isso que é importante, você que faz parte de uma igreja, sabe? Você está ali junto com a sua liderança, pedindo a oração, a bênção, para que seja bênção na tua vida. Então, nós fizemos assim. E ali, eu comecei a namorar com meu esposo, depois que o nosso líder, o nosso bispo nos abençoou, nós começamos a namorar, namoramos, tivemos um namoro aprovado diante da presença do Senhor, né? Então, nós nos casamos. Quando nós nos casamos, com 2 anos que nós estávamos casados, eu tive a minha filha, meu esposo começou a passar por um processo de saúde. E nesse processo de saúde, ele teve um problema renal, onde os rins dele pararam de funcionar. E ali nós começamos uma batalha, médicos e etc. Eu sabia o que era esse processo, porque eu vim morar em Barueri por conta da saúde da minha avó, que passou exatamente pelo mesmo problema que o meu esposo estava vivendo naquela ocasião. Nós viemos morar em Barueri porque minha avó teve um problema renal, os rins dela pararam de funcionar, ela precisou fazer hemodiálise e nós viemos, né? Minha mãe veio para cá para ficar com ela. Então eu sabia exatamente, né, o que poderia acontecer com meu esposo, porque eu já tinha vivido isso na minha juventude, né, com a minha avó. Então eu temi muito quando o médico deu esse diagnóstico para o meu esposo. Olha, porque ele começou a passar mal, nós fomos atrás, olha, o seu esposo está com um problema renal, os rins dele não estão funcionando, e vocês vão fazer uma dieta, ele vai fazer uma dieta alimentar, e se em 1 mês essa dieta não funcionar, ele vai ter que começar a fazer hemodiálise. Assim. E aí eu cheio de fé, né, crendo, porque a gente acredita. O que eu fiz? Eu orava nas madrugadas, eu levantava, ungia ele com óleo enquanto ele dormia, eu orava, e acreditando que ele não ia precisar passar por aquilo, e profetizava, Senhor, não, eu creio que o Senhor vai curar o André, eu creio que o Senhor vai dar um escape, eu creio que ele não vai precisar passar por isso, que o Senhor vai dar um tratamento alternativo, alguma coisa, porque eu sabia o quanto era difícil fazer hemodiálise. E aí um belo de um dia, porque é isso que eu falo, Deus ele está no controle de tudo da nossa vida. Às vezes a gente pode não entender, às vezes pode ser muito difícil, mas Deus ele está no controle de tudo da nossa vida, né? E um dia ele passou mal
E aí eu me lembro que ele teve que ir às pressas para o hospital. Ficou lá, teve que ser internado. E aí quando eu fui visitar ele, que eu cheguei no hospital, eu falei, olha, eu vim visitar, né, o paciente, o André, tal. A moça falou assim para mim, você aguarda um minutinho, porque ele tá numa sessão de hemodiálise. O meu mundo caiu naquele momento, porque eu tava indo pro monte, eu tinha acabado de ter minha filha, eu deixava minha filha, ela era recém-nascida, deixava ela com a minha mãe, dava mamar, deixava ela com a minha mãe. Como eu ainda estava na fase de resguardo, eu ia só até o pé do monte, eu ia sozinha. Só até o pé do monte para não subir, para não fazer esforço. Ali eu orava por ele, porque eu acreditava que o Senhor não ia permitir que ele passasse por esse tratamento de hemodiálise. Então, quando eu cheguei ali no hospital, que ela falou assim, olha, ele tá fazendo uma sessão de hemodiálise, você aguarda um pouquinho? Meu mundo caiu, porque eu falei, puxa, então tudo aquilo que eu orei, tudo aquilo que eu pedi, não funcionou. E eu fiquei me sentindo ali como, sabe, eu falei, eu não tenho fé. Eu falei, meu Deus, tudo aquilo que eu pedi, não que Deus tem que fazer aquilo que a gente pede, mas como a gente aprende que a gente pode exercer a nossa fé e que Deus, ele é poderoso para mudar a situação, né? Sabe quando você entra em parafuso? Eu entrei em parafuso. Eu falei, Jesus, eu não tenho fé. Eu não tive fé o suficiente para poder pedir o Senhor livrar ele disso. E ali meu mundo caiu. Então, eu também passei por um processo para entender que existem coisas que acontecem na nossa vida que não são para a morte, são para a vida e para que o nome do Senhor, ele seja glorificado, né? Só que até você entender isso, você passa por um processo. A gente quer viver propósito, mas muitas vezes a gente não quer passar pelo processo. Mas eu quero te dizer que quando há propósito, tem processo. E você vai passar por ele, e Deus vai estar contigo. Amém? Então, eu demorei um tempo para entender que Deus estava no controle. E Deus sempre esteve no controle da nossa vida, porque o André começou a fazer hemodiálise, um jovem, tá? A gente casou, nós éramos jovens, casamos com 25 anos. Com 27, ele teve esse problema, não era nada hereditário, ninguém da família tinha. Ninguém. Você fala assim, mas alguém da família tinha? Não. Então, não se explicava por quê, né? Vamos falar cientificamente. E ele começou a fazer hemodiálise, mas em nenhum momento dos 7 anos que ele fez hemodiálise, nunca eu ouvi ele reclamar para mim. Ele nunca reclamou. Ele chegava da clínica, ele ia trabalhar como autônomo, porque nenhuma empresa poderia pegar ele nessa condição, né? A família muitas vezes olhava para mim e falava, nossa, mas e agora? Ele tá doente, seu marido tá doente, e aí, como que você vai fazer? Agora você que vai ser a mulher da casa? Você que vai sustentar? E aí, como que vai ser? As pessoas, elas indagam a gente dessa forma, você entende? E aí, é difícil, né, pastor? Suportar o processo. Eu costumo falar assim que é muito fácil falar, mas viver é que é outro caminho. Tá falando uma coisa interessante. Tem horas que a gente, e eu falo por experiência, né? A gente quer um milagre. A gente quer um milagre instantâneo do Senhor. A gente busca, a gente ora, a gente faz propósito. Essa conversa nossa tem o endereço certo. É pra você que tá desanimado, é pra você que tá, às vezes, até chocado com uma situação. Mas entenda. Se o Senhor não te dá um milagre instantâneo, Ele te dá autoridade quando você passa pelo processo. Então é isso que gerou na vida da pastora e do esposo dela. Autoridade. Por isso que hoje eles são pastores. Porque eles foram experimentados no fogo. Eles passaram pelo processo e o propósito hoje está curando eles. Está curando as feridas, está curando as dores. E é sempre para engrandecer o nome do Senhor. Fala que tem uma passagem que fala que esse mal não é para a morte, mas é para glorificar o nome do Senhor. E é justamente, pastora. Pode continuar. Eu quis abrir esse parênteses porque é importante a gente entender que a vida do cristão não é sempre aquele mar de rosas, né? Nós passamos por situações em que vão contra, muitas das vezes, a nossa vontade, mas não sai do controle da mão do Senhor. Exatamente. Então, passamos ali pelo vale da sombra e da morte, né? Mas em nenhum momento
Ele chegava muitas vezes da clínica e eu via que ele estava assim, porque é um tratamento difícil. A minha avó, quando fez esse tratamento, eu me recordo que ela chegava da clínica, primeiro, a ambulância trazia ela para casa, né? Levava e trazia. E eu não estou falando de uma senhora idosa de 70 anos, não. Minha avó tinha 50 anos, né? Então, ela chegava, mas ficava tão debilitada que ela chegava, nós tínhamos que buscar ela no portão para ajudar ela a subir, porque ela não aguentava. E ali ela passava o dia inteiro deitada, no dia que ela fazia hemodiálise, porque é um tratamento bem, debilita muito a pessoa. Meu esposo, ele chegava em casa, lógico, era mais jovem, ok, né? Mas ele chegava, eles tomavam um café, que ele fazia de manhãzinha, pegava e saía para ir trabalhar. Nunca eu vi ele reclamar. Nunca eu vi ele se queixar assim, puxa, por que comigo? Porque às vezes a gente pensa isso, por que comigo? Né? Nunca eu vi ele falar assim, por que comigo? Deus, por que eu? Né? Eu sou uma pessoa boa, todo mundo pensa, né? Eu sou uma pessoa boa, não faço nada de mal para ninguém, por que comigo? Né? Nunca eu ouvi ele se queixar. Ele poderia, às vezes, no quarto sozinho, ele, Deus, falar com Deus, chorar, mas para mim, nunca. E na igreja, ele sempre ministrou louvor na igreja, né? E ele dançava, ele pulava. E sempre todo mundo falava, nossa, eu gosto de ver o pastor Vandré ministrando louvor, porque ele é animado e passando por esse processo. E era engraçado que às vezes tinha pessoas que chegavam pedindo oração para ele. Eu me lembro até hoje, uma irmã não sabia, a irmã não sabia que ele fazia hemodiálise. Um dia chegou para ele e falou assim, ai, o senhor pode orar? Era um familiar dela, porque estava passando pela mesma situação. E eu queria que o senhor orasse, porque o médico falou que ela está com problema renal, vai ter que fazer hemodiálise, e eu quero que o senhor ore para que ela não tenha que fazer. Aí, como que você, olha só, né? Você tem que orar por alguém, para Deus fazer um milagre na vida daquela pessoa, para Deus curar a vida daquela pessoa, quando você está passando por aquilo e você precisa do mesmo milagre. Meu Deus, pastora, que processo. E é assim, né? O Senhor usa a gente e é através de nós, e não é brincadeira, não. Não, ele tinha que orar pela pessoa, clamando a Deus pelo milagre, pela cura, pela libertação, sendo que ele estava precisando daquilo. Então você entende que quando você é um escolhido, quando você tem um encontro com Cristo, a tua vida, Deus cuida. E você vai ter que se colocar pela vida das outras pessoas. É você dizer para as outras pessoas, ó, vai ficar tudo bem. E às vezes a sua própria vida não está tudo bem. É às vezes você profetizar na vida da pessoa que Deus ele vai abençoar, que Deus ele vai abrir uma porta quando você está precisando de uma porta. Então é você se colocar para ser bênção na vida de uma pessoa e você não olhar assim, olha, mas eu vou orar por ela por isso, mas e eu, Deus? Não, você, Deus está cuidando. Se coloque e Deus vai cuidar. Então ele passou por isso, ele teve que orar por pessoas por isso. E isso quando ele não se deparava assim, ó. Às vezes ele estava na fila de um mercado, numa condução, né? A pessoa que faz hemodiálise, ela tem uma elevação aqui, bem aqui no punho, porque é feita uma ligação da veia com a artéria aqui para fazer o tratamento da hemodiálise. Então cria-se aqui um calombo, assim, sabe? Na pessoa, né? Então, as pessoas que conhecem esse tratamento, quando vê no braço de alguém, sabe, fala, puxa, aquela pessoa ali, ela faz tratamento de hemodiálise. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes ele tava na condição, tava em algum lugar, e às vezes alguém parava e falou assim, nossa, você faz hemodiálise? Aí ele falou, faço. Nossa, meu tio também, ele fazia. Aí meu esposo, ah, é? E o que houve? Ele conseguiu transplante, né? Como é que... Não, ele morreu. Meu Deus, como assim? Sabe? Às vezes as pessoas falam, poxa, você faz hemodiálise? Meu pai fazia. Legal, mas e aí? Ele conseguiu transplante? É porque assim, a pessoa quando começa a fazer hemodiálise, ela já vai para uma fila de transplante, né? Aí o que aconteceu? Ele fez o transplante? Não, ele morreu. Então, você imagina que... Por isso que eu falo, né? As palavras, elas tanto podem te dar vida, ela pode te matar, né?
Nós temos que escolher ser bênção, ser boca de Deus na terra para levar uma palavra de ânimo. Porque você imagina ser uma pessoa, nossa, você passa por tal processo, passa, fulano também. Aí o que aconteceu? Ele morreu. Você imagina como que ele não ficava, sabe? Pensa que de repente ele poderia pensar assim, nossa, será que eu vou morrer também? Será que eu não vou conseguir fazer um transplante? Porque ele estava passando por... Então, acontecia muito isso, Daniele, mas eu vejo que era assim, é Deus que permite mesmo, sabe? Então foram 7 anos assim, né? A gente não podia viajar, porque ele sempre preso na clínica. Um dia sim, um dia não, ele tinha que fazer esse tratamento, né? O que é esse tratamento? Ele deita numa máquina, fica lá durante 4 horas, ali sai todo o sangue do corpo dele, vai saindo e vai voltando, porque vai filtrando. Então a máquina faz o trabalho que o rim não faz mais. Você entende? Então, quem faz hemodiálise tem que ter restrição no que vai comer, no que vai beber, porque assim, se o rim não filtra, então você não pode beber refrigerante à vontade, tomar açúcar à vontade, você não pode, porque o rim não está filtrando, então você vai inchando até você fazer uma próxima sessão de hemodiálise, né? Então, a pessoa ela tem restrição, mas eu vou dizer para você que durante esses 7 anos, nós vivemos assim, olha, a gente às vezes não podia viajar, por exemplo, né? Mas eu falo, a gente não era pessoas mesmo que a gente nem tinha condições de viajar assim financeira, então isso para nós não fez falta. Mas eu quero te dizer que durante esses 7 anos, o Vandré, ele comeu de tudo que ele quis. Ele bebeu areia no churrasco, queria beber refrigerante, bebia, queria beber água à vontade, bebia. Minha avó, ela tinha que chupar gelo para saciar a sede, porque ela não podia virar um copão de água para beber, por causa do líquido que acumula no corpo. E com meu esposo, não que, Deus, por que Deus não fez a minha avó e fez não tô querendo dizer isso, é que são momentos diferentes e propósitos diferentes, né? Então eu quero dizer que meu esposo, ele comeu o que ele quis, ele bebeu o que ele quis, ele teve uma vida normal. A única coisa é que ele precisava estar numa máquina um dia sim, um dia não. Mas eu entendo por que ele viveu dessa maneira, porque Deus fortaleceu ele durante todo este processo. Deus esteve com ele, fortalecendo nós aqui em casa. E com 7 anos que ele fazia hemodiálise, surgiu o rim para ele. E hoje ele é transplantado, né? Já tem acho que mais ou menos uns 4 anos que ele é transplantado. Tem uma vida normal e um testemunho para contar. Então, eu quero dizer para você que de repente você esteja passando por um processo. Pode ser na tua saúde, pode ser na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, pode ser um processo na área financeira. Eu quero dizer para você que assim, Deus ele está no controle de tudo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais, ele tudo fará. E quando a gente pensa que não dá, Senhor, não dá, é difícil para mim, Deus ele vem e ele te levanta e ele te fortalece, sabe? Canalize as coisas. Eu com o Vandré, Vandré e minha filha. Eu tenho os meus familiares, tenho a minha mãe, meu pai, graças a Deus, são vivos, eu tenho eles, eu agradeço a Deus. Tenho meu irmão, tenho os meus familiares, mas assim, quando você é casado, é você, o seu cônjuge e os seus filhos. Não deixe as coisas externas entrarem, sabe? Não deixe a opinião das pessoas entrarem. Porque se eu fosse ser levada pela opinião das pessoas, sabe o que talvez eu teria feito na ocasião? Sogra, tá aqui, ó, teu filho de volta. Eu não casei para ter uma pessoa enferma, para ter uma pessoa doente. Eu sou nova, 27 anos. Mas não é na saúde e na doença? Na alegria e na tristeza? Com dinheiro ou sem dinheiro? Passamos pelo desemprego? Mas estávamos ali, ó, juntos. E estamos juntos para a glória de Deus. Casamento não é perfeito, né? Tem as suas questões, mas quando o teu casamento está em 3, você, teu cônjuge e o Senhor, a coisa acontece. Então, nunca deixe as coisas externas, nem a opinião das pessoas, nem aquilo que as pessoas acham, influenciar no propósito que Deus tem para a tua vida. Saiba sempre assim, ó, tá, meu amigo falou, meu parente falou, mas o que Deus ele falou? Né?
Então eu tenho que me importar com aquilo que Deus ele vai dizer. Enquanto Deus não der a sua última palavra, a gente não vai desistir. Então não desista de buscar por aquilo que você tem aí como propósito. Pode ser difícil, pode ser grande, para você, para mim, para nós que somos limitados, mas jamais será para o Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Que testemunho, pastora, que testemunho maravilhoso, edificante. Amém. Você que ficou até aqui, continua na presença do Senhor, não desista, suporte o processo. Há um propósito lindo na sua vida. E que testemunho lindo que você falou sobre o casamento, né, sobre a aliança. Quantas pessoas hoje em dia estão desistindo, estão parando no meio do caminho, às vezes por opinião, ou às vezes como a sociedade hoje em dia prega, né? Não, você tem que estar feliz. E na verdade existe uma aliança, existe muito mais do que isso. E nós passamos por estações na nossa vida, né? O tempo todo que está tudo bem. A gente passa por intempéries, mas só passa. Suporte que vai voltar o tempo da bonança, o tempo do renovo do Senhor sobre a sua vida. Não desista, persista. Pastora, muito obrigada por compartilhar conosco. Passa tão rápido, né, o tempo. Passou muito rápido. Boa, quando a gente tá falando das coisas do Senhor, a gente nem sente. É muito gostoso compartilhar daquilo que Deus fez na nossa vida. E o Senhor venha te recompensar ricamente. E eu quero ouvir as suas considerações finais. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo? Amém. Eu quero deixar uma passagem da Bíblia que está lá no livro de Lucas, o capítulo 1 e o versículo 37. Lucas 1:37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então, eu quero falar mais uma vez para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Não desista. Não desista, não desista do teu casamento. Pastora, meu casamento tá só por Deus. É por Ele mesmo. Busque nele e você vai ver que tem jeito para o teu casamento, tem jeito para os teus filhos. Não desista de buscar por eles, de orar por eles. É um vício, é amizades. Ore, porque Deus, ele limpa, ele tira, ele restaura, ele transforma, sabe? Talvez até mesmo você que está aí nos ouvindo, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você se afastou dos caminhos do Senhor por algum motivo, por alguma situação, às vezes da igreja que você congregava, alguma coisa aconteceu, isso te magoou. Olha, eu quero te dizer algo, as pessoas podem nos decepcionar, mas Cristo jamais. A igreja, ela é composta por pessoas, e assim como nós, dentro de casa, com a nossa família, temos problema, não é diferente no ambiente de igreja. Então, eu quero falar com você que está distante dos caminhos do Senhor, que se afastou por alguma situação que te feriu, te magoou. Olhe para o Senhor Jesus e volte para Ele, volte para o Senhor, porque o Jesus, Ele te ama, Ele está voltando e Ele quer a tua vida. Talvez você era um pregador, olha, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas eu tenho certeza que é um propósito. Tem endereço. Talvez você era um pregador, um levita na casa do Senhor, sabe? E você abandonou. Olha, volte para o Senhor, porque Jesus, ele te espera, ele te quer. O Senhor quer você na presença dele. Volte, porque o Senhor, ele tem uma obra linda para realizar na tua vida, viu? Se levante hoje da onde você está, sabe? E não importa como você vai recomeçar, não importa, mas vai, fala: Senhor, eis-me aqui, e ele vai completar a obra que ele tem na tua vida. Guarde esta palavra no teu coração, Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Seja qual área for da tua vida e qual processo for que você esteja passando, familiar, espiritual, financeiro, na saúde, no casamento, com os teus filhos, sabe? Profissional, para Deus nada é impossível. Eu tenho certeza que Ele quer mudar essa situação na tua vida, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer mais uma vez. Que honra, pastora, te receber aqui no nosso podcast. Que o Senhor te recompense. Você que assistiu até aqui, deixa um comentário: eu sou um escolhido. Envia esse podcast para aquela pessoa que precisa voltar para os caminhos do Senhor.
e às vezes você não tem coragem de evangelizar, mas talvez enviar um link ali, ela vai ouvir o testemunho, o Senhor vai atrair o coração dela. Então colabore com a obra do Senhor, compartilhando, curtindo, enviando nos grupos e alcançando mais vidas, porque o nosso intuito é ganhar almas para o reino de Cristo e fazer o nome dele conhecido. Muito obrigada mais uma vez, pastora. E você, lembre-se, você é um escolhido. Deus te abençoe.